Então, nessa ação penal 505.50.08.78, continuar o depoimento do senhor Nestor Cunati Cerveró, eu continuo aqui na ordem das defesas. Defesa de Gregório Preciado, tem perguntas? Tem perguntas. Defesa de Jorge Davis, Raul Davis. Tem perguntas. Defesa de Luiz Carlos Moreira, tem perguntas? Tem perguntas sim, senhor Nestor. Matheus Freitas, advogado Luiz Carlos Moreira da Silva. Senhor Nestor, boa tarde. Boa tarde. O senhor sabe me dizer qual era especificamente a função exercida pelo senhor Luiz Carlos Moreira da Silva na compra da refinaria de Passadina? Luiz Carlos Moreira da Silva era o gerente de desenvolvimento de novos negócios na área internacional. Então, e além de ser um especialista também na área de refino. Mas ele liderou, quer dizer, a gerência executiva do Moreira era responsável pela organização, pelo desenvolvimento do negócio. Então, coube fazia parte do escopo da gerência do Moreira tratar do desenvolvimento desse negócio. Esse cargo ocupado pelo Luiz Carlos, ele tinha autonomia funcional, ele era subordinado internamente dentro da companhia? Ele era meu subordinado. E, além de ser subordinado direto do senhor, existia subordinação a mais alguém? Não, aí é escala hierárquica, né? Sim. Como é que funcionava essa escala hierárquica? A escala hierárquica é o presidente, os diretores e os gerentes executivos. A escala hierárquica é essa, mas no caso específico, o Moreira era gerente executivo da área internacional, então ele era subordinado diretamente a mim. Especificamente, se o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva emitisse um parecer, alguma orientação, a diretoria ou o conselho, ou eventualmente a presidência, poderiam votar ou agir em contrário senso a esse parecer, essa orientação? Desculpe, não entendi a pergunta. Havendo um parecer ou uma orientação, de qualquer natureza que seja, oriunda de senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, a diretoria ou o conselho de administração poderia votar de forma contrária a esse parecer? Ou eles tinham que seguir o parecer que estava sendo feito? Não, desculpe, o Moreira, hierarquicamente, as decisões, os pleitos ou aprovações junto à diretoria são encaminhados formalmente pelo diretor. Na prática, não só quer dizer, a documentação, a argumentação técnica, tudo isso era preparada, não sei hoje como é, pelo gerente executivo, mas sob a responsabilidade do diretor de cada área. Uhum. Eventualmente, o senhor Luiz Carlos ele poderia agir em desacordo com o que tinha sido definido pela diretoria ou pelo conselho? Se é baixada uma resolução, se é determinada alguma coisa, ele poderia agir em desacordo? Não. Especificamente com relação à aquisição da refinaria de Passadina e da Trade Company envolvida no negócio. Essa compra estava alinhada com o planejamento estratégico da Petrobras? Completamente alinhada. Como eu falei no início, havia uma determinação já do planejamento estratégico da Petrobras anterior a 1999, que foi mantida pela nova diretoria, pelo novo conselho, de que a Petrobras deveria expandir seu refino para o exterior, processando até 300 mil barris de petróleo por dia, petróleo pesado, no exterior. Então isso é uma determinação estratégica aprovada pelo Conselho de Administração. O senhor sabe informar, eventualmente, o porquê de ter sido escolhida a refinaria de Passadina? Bom, isso foi feito uma avaliação que durou praticamente mais de um ano, uma série de especialistas, de consultores de todas as áreas, e a refinaria de Passadina, em grandes perspectivas, ela se enquadrava dentro do objetivo que existia na área internacional, ou seja, adquirir uma refinaria com capacidade para ampliação, que tivesse condições de ampliar e processar o petróleo pesado da Petrobras, para o qual teria que ser feita uma revamp, dentro de um preço competitivo, ou seja, o objetivo não era adquirir a melhor refinaria.
O objetivo, basicamente, era adquirir uma refinaria em que fosse viável, ou que as condições fossem viáveis para construir essa reforma, essa revamp, e poder receber majoritariamente o petróleo brasileiro, o petróleo pesado brasileiro. Então, a avaliação correspondeu à expectativa, daí a aprovação da diretoria e, principalmente, porque a aquisição de ativos na Petrobras é função única e exclusiva do Conselho de Administração. Quem dá a palavra final sobre a aquisição de ativos na Petrobras é o Conselho de Administração. Daí a aprovação ter sido submetida ao Conselho em março de 2006. Certo. Um dos aspectos que eventualmente foram considerados na aquisição da refinaria de Pasadena foi o local onde ela está instalada? Sem dúvida. Houston, essa região é o principal polo de petróleo dos Estados Unidos, né? Além disso, ela tinha ligações, tinha contratos, daí a questão do trading, da comercialização e utilização dos principais oleodutos que ligam Houston à costa leste, que é o principal mercado americano. Tinha o Colonial Pipeline, que vai de Houston até a costa leste, tinha outro que vai de Houston até Nova York. Tinha fundamental também critério para aprovação dessa refinaria, licença ambiental para ampliação, o que nos Estados Unidos era dificílimo você fazer uma nova refinaria ou ampliar a refinaria existente. Então aliás, e nós não inventamos a roda, não. Esse processo tinha sido feito por outras empresas internacionais de petróleo, comprando refinarias americanas e transformando para processamento de petróleo pesado. Empresas ou países que têm produção, o México, a Venezuela, já tinham feito esse tipo de atividade anteriormente. Aproveitando o ensejo da resposta do senhor no sentido das questões ambientais, o senhor se recorda-se no momento da compra da refinaria pela Astra, ou seja, quando a Astra adquiriu essa refinaria da CRAL, se a refinaria ela estava operacional? Não, a Astra teve que fazer uma série de investimentos e de adequações para poder voltar a obter a licença de operação dela. Isso importaria, pela experiência do senhor, em um aumento do preço que a Petrobras pagaria à Astra em comparação com o que foi pago pela Astra à CRAL? Isso não é que implicaria, isso implicou. Nós avaliamos a refinaria para compra nas condições em que ela se encontrava e com as modificações que foram feitas para adequá-la de forma a permitir a operação dela. Ela tinha restrições ambientais que a Astra superou, ou seja, fez investimento, e isso acrescentou, assim, incrementou o valor dessa refinaria. Pronto, perfeitamente. Seguindo justamente na linha do que o senhor está falando, a condição com que a refinaria estava, a gente discute muito nesse processo a questões exis e das análises feitas pela Musa Stencil. A compra da refinaria se tratava de uma simples aquisição de ativo, tinha negócio além disso envolvido, os cenários foram utilizados. O senhor pode explicar um pouco melhor como se deu essa situação? Voltando, o objetivo era colocar petróleo pesado nosso no mercado americano, refinar para obter a vantagem do refino de petróleo pesado no mercado americano. Então isso foi avaliado, dentro dos cenários que os consultores apresentaram, foi feita essa avaliação. Na avaliação do preço se considerou a situação da refinaria como ela estava e mais as adaptações e investimentos que já estavam em curso quando nós negociamos a compra. Daí o as-is. O as-is dela é um dos cenários que nós escolhemos como cenário para referência e que foi submetido à diretoria para a compra. Era um cenário que já a refinaria estava adequada, já tinha sido feita tinham sido feitas as modificações necessárias para ela poder operar dentro do licenciamento ambiental requerido. Então, o negócio, o objetivo era atendido, quer dizer, o objetivo estratégico da Petrobras poderia ser atendido, daí a escolha de Pasadena, né, pelas condições de preço e porque apresentava todas as condições factíveis para continuar o nosso trabalho de colocação de petróleo pesado no mercado americano. Com relação à Trade Company,
o senhor reputa a constituição dessa nova empresa como sendo uma oportunidade de negócio boa para a Petrobras? Eu continuo reputando que, afirmando, isso não mudei nunca meu depoimento, a aquisição da refinaria e da trading foi um bom negócio para a Petrobras. Poderia ter sido melhor se nós tivéssemos concluído o revamp e permitido que a Petrobras exportasse óleo pesado para refino nos Estados Unidos. Mas a aquisição da trading era importante para poder... Nós tínhamos a intenção de entrar no mercado americano. E para isso nós tínhamos que ter o conhecimento da comercialização do mercado americano, que a Astra já detinha. Certo. Voltando só um pouquinho com relação à questão da refinaria, a utilização de taxa de retorno de 6,9, sendo um dos cenários utilizados pela Mills Stencil, havia essa previsão? Como é que se deu essa escolha? Como é que a Petrobras chega a essa taxa de retorno? Eventualmente tinham cenários melhores? Como é que se dá essa situação e por que esse percentual específico ele foi escolhido? Não é casual. Essa taxa de 6,9, para esclarecer, na época a diretoria financeira todo ano revisava os índices, as taxas de retorno para investimento em cada país onde a Petrobras atuava. Então, essas taxas, diversas taxas de retorno, tinham que ser seguidas para aprovação de qualquer investimento que fosse feito naquele país ou no Brasil. Quer dizer, o Brasil também tinha uma taxa de retorno definida pela diretoria financeira, pela área financeira, que era submetida a essas diversas taxas de retorno que envolviam cenários diferentes. Quer dizer, você não pode admitir que a taxa de retorno nos Estados Unidos seja a mesma da Nigéria, ou seja a mesma da Argentina. Então, cada país tinha suas características e, por conta disso, era definido uma taxa que tinha que ser seguida, porque senão ficava a critério aleatório, ou seja, a vontade do freguês, não era isso. Então nós seguimos a taxa de retorno, por isso foi aprovado, isso foi submetido à diretoria, que na época esse número ficou famoso, 6,9, mas não foi um número casual, não foi um cenário que a consultora, a Mills Stencil, apresentou. A Mills Stencil apresentou coisa de 20 e tantos cenários, e nós tínhamos que nos ater ao cenário determinado corporativamente, ao cenário, ou seja, a taxa de retorno determinada corporativamente. Não é uma questão, eu acho melhor 12 do que 6. É evidente que 12 é melhor que 6, né? Mas para ver, porque senão qualquer negócio é viabilizado. Você escolhe uma taxa de retorno melhor e o negócio passa a ser viabilizado. Isso tinha que atender, daí justamente para não permitir essa taxa aleatória, cada país e cada tipo de negócio, porque também tem isso. Uma coisa é produção de petróleo, outra coisa é refino, outra coisa é distribuição de gás. Então, cada tipo de negócio e para cada país tinha uma taxa de retorno. Então, a atividade de refino nos Estados Unidos, a taxa de retorno na época, e não era a definição da área, era a definição da área financeira, era 6,9. O senhor pode só responder mais sinteticamente essas questões. Tá? Com relação a questões ambientais da refinaria de Pasadena, a Astra conseguiu licença, conseguiu perdões com relação para conseguir o funcionamento disso? Como é que estava a questão ambiental especificamente para o funcionamento da refinaria? Não, desculpe, mas a refinaria estava operando. Quando nós, como eu informei antes, a refinaria, quando foi adquirida, ela já tinha feito as modificações e adaptações necessárias e estava operando como está operando até hoje. Quer dizer, ela estava em operação. Quando nós fizemos lá o processo de compra, que houve a transferência, estava operando. Os critérios internos da Petrobras são mais exigentes ao que se tem nos Estados Unidos, a realidade de refinarias nos Estados Unidos? A Petrobras, internamente, ela tem uma política de valorização do terreno, do espaço, e isso eventualmente importaria num acréscimo no valor de investimento? Olha, agora não sei informar se os critérios da Petrobras são mais rigorosos. Eu acho que não, porque os critérios americanos ambientais são muito rigorosos. O que talvez o senhor esteja confundindo, e isso aparece no processo do TCU, desculpe, mas acho que a pergunta vem por aí, porque o que é diferente em termos, não é
entre o mercado americano, a legislação americana e a brasileira, e o nosso conceito da Petrobras, é quanto à questão de aparência da refinaria. Isso foi muito ventilado no processo de TCU. Então, nos Estados Unidos, as questões ambientais são idênticas, tanto que muitas das nossas exigências ambientais são copiadas do modelo americano. O que é diferente é o conceito de aparência, de cuidados com aparência externa. Isso é que foi alvo de muito questionamento, porque a refinaria ela não tinha os mesmos padrões. As nossas refinarias tinham, na época, uma preocupação muito grande com a aparência ambiental, a aparência de pintura estética e pintura, e é isso mesmo, exatamente. Tá bom. Saindo um pouco da questão da PRSI, passando para trade especificamente, consta dos autos um e-mail em que se discute a existência de um bônus para pagamento de traders. Era política da Petrobras esse pagamento de bônus? Como é que funcionava isso? Não, isso foi motivo de uma negociação, porque a Petrobras não pagava esse bônus para os nossos traders, então tivemos que negociar na época um acordo para poder haver essa remuneração dos traders que estariam operando na nova empresa, né? E no caso, a solução dada foi repassar esse encargo para a Astra? Não, isso foi feito um acordo, já não me recordo bem, em que houve nós aportamos uma determinada quantia para poder remunerar a atividade dos traders da Astra, mas eu já os detalhes eu não me recordo. Certo. Com relação ao processo negocial como um todo, consta dos autos também que a refinaria, no final das contas, ela foi fechada em percentual paritário, 50-50. Como foi que isso chegou a esse patamar, essa exigência? Isso foi alvo de negociação, isso levou algum tempo. Nós tínhamos feito uma oferta inicial de comprar a participação de 70% da refinaria e depois houve uma redução de 60%. Nós ficaríamos com 60% e a Astra com 40%. Mas na negociação das condições de controle, ou seja, das condições gerenciais e de administração da refinaria, a posição da Astra foi muito intransigente com relação à divisão de responsabilidade, divisão do gerenciamento. Então, por conta disso, nós resolvemos que, para não ter o controle da refinaria, não fazia sentido pagar mais para não ter o controle. Então, resolvemos manter o 50-50. Quem foi que participou dessa negociação que concretizou o negócio em 50-50? Isso fui eu. Não me lembro se foi com o Comino ou com o Moreira, agora já não me recordo, mas a decisão, isso eu assumo que foi minha, porque eu não concordei com pagar um valor mais alto para não ter o controle. Então, para não ter o controle, limitamos em 50-50. O senhor já anunciou, mas eu vou reforçar a pergunta. O senhor se recorda se em algum momento, a partir dessa mudança de ótica na aquisição da refinaria, da Trade Company, se a partir do momento que passou a ser 50-50, passou a ser um sócio paritário, o senhor se recorda se em algum momento o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva disse ao senhor que isso seria caso de deal break, de encerramento do negócio? Não foi tratado dessa forma. Não me recordo desse deal breaker na negociação. A negociação evoluiu para essa divisão de responsabilidades justamente pela posição da Astra e nossa posição. Nem a Astra queria abrir mão de ter essa divisão de responsabilidade, nem nós queríamos. A nossa exigência principal, e isso foi mantido, isso é importante que se diga, é que, apesar de ter 50-50, com o acordo, a Petrobras teria direito a refinar 70% do seu petróleo. Ou seja, independente da divisão 50-50, nós impusemos, e aí sim era deal breaker, que o petróleo a ser processado pela refinaria de Passadina após a aquisição, 70% seriam exclusivamente da Petrobras. Especificamente com relação a essa compra 50-50,
Obrigatoriamente, ou acredito eu, pelo que tenho estudado do processo, haveria necessidade de incidência de cláusulas de put, de call, do right to override. Foi o senhor quem negociou essas cláusulas? Não, essas cláusulas fizeram parte da negociação, mas não fui eu que negociei. São cláusulas comuns em contratos paritários? São cláusulas comuns em contratos paritários. Essa cláusula obrigatoriamente importaria em prejuízo financeiro para a companhia? Não. Aumentaria o valor do negócio? Não é uma questão de aumentar ou diminuir o valor do negócio. São cláusulas comuns, cláusulas negociadas pelos sócios em qualquer tipo de associação. O senhor sabe dizer se, para a concretização da compra da refinaria de Pasadena e todo esse negócio, na verdade, se houve sobrepreço, se houve algum incremento de valor para que esse negócio fosse fechado? Não. Isso eu já afirmei anteriormente. Tudo isso foi feito dentro dos valores estabelecidos pelas consultorias e que foram aprovados pela diretoria. Quer dizer, não houve nenhum sobrepreço para poder permitir pagamento de vantagens. Então, o valor pago pela Petrobras por esse negócio era o que estava previsto e que foi aprovado pela diretoria? Não é o que estava previsto, não havia um valor, é o valor que vinha sendo negociado, que foi submetido por 3 vezes à diretoria nas diversas fases de negociação, embasado pelas decisões técnicas e financeiras, e que se chegou a esse valor final, que eu me recordo, era 190 milhões de dólares pela refinaria, por 50% da refinaria, e 170 milhões de dólares por 50% do trader. Certo. Só para finalizar, o senhor se recorda se durante todo esse período negocial o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva praticou ou eventualmente tenha deixado de praticar algum ato, algum ofício, alguma função inerente ao cargo dele com a finalidade de que que esse negócio ele fosse concretizado? Não. Sem mais perguntas, Sanís. A defesa de César Tavares, tem perguntas? Pelas razões já expostas, excelência, no formulário dos peritos, principalmente após ouvir o depoimento do gestor Severo, que ficou adstrito a... Tem que ser no microfone, né? Enfim, não tem perguntas. Ficou adstrito ao depoimento prestado em sede de colaboração premiada e não se sentiu à vontade em alterar o depoimento prestado anteriormente. Certo. O defesa de Rafael Comino, tem perguntas? Líder, reportando-se mais uma vez o que já foi dito. A defesa de Aurélio Teles, tem perguntas? Podem, por gentileza, alcançar o microfone de volta. Maurício Campos de Faria, pela defesa do senhor Aurélio Teles. Boa tarde, senhor Nestor. Boa tarde. Quando da aquisição da refinaria de Pasadena, qual era o cargo exercido pelo senhor Aurélio? O Aurélio era gerente, eu não me lembro agora se ele era subordinado ao gerente executivo Moreira. Eu não me recordo, sinceramente, se ele ocupava um cargo de gerência ou não. Acho que sim, mas ele trabalhava na área de desenvolvimento de novos negócios, da área internacional. E dentro desse cargo, e dentro do projeto e do processo de aquisição da refinaria, quais eram as atribuições de Aurélio? Quais eram as suas atividades? Ele trabalhou na elaboração dos contratos, na avaliação da negociação, ou seja, funções inerentes a alguém que trabalhava na área de desenvolvimento de negócios. Ele, pelo conhecimento que ele tinha já de outros contratos e tal, ele trabalhou nas discussões de cláusulas contratuais, e tudo, que eu me recorde, né? Ele tinha alguma autonomia, alguma liberdade para fazer qualquer proposta diretamente à Astra? Não. O senhor Aurélio, ele esteve no projeto da aquisição da refinaria durante todo, até a sua finalização? Sim, que eu me recorde, sim. Ele participou da elaboração dos contratos e tudo isso, sim. Em nenhum momento ele ficou afastado por motivo de... Agora já não me recordo. O Aurélio teve uns afastamentos, mas por motivo de saúde ao longo desse... Mas eu não sei se coincidiram, francamente, não sei se coincidiram com algum período, um momento da negociação de Pasadena. Então o senhor não se recorda se foi no início, no final, durante? Não me recordo nem se houve esse afastamento, por isso que eu estou dizendo não me lembro.
Ok. Em algum momento, o senhor Aurélio ele chegou ali solicitar alguma vantagem devida, alguma promoção funcional, algum cargo gerencial? Não, para esse caso não. Certo. E para finalizar, como o senhor teve conhecimento de algum recebimento do senhor Aurélio, de algum recebimento de alguma vantagem devida durante esse processo? Eu tive conhecimento por conta do rateio que foi feito e que me foi apresentado de quem seriam os beneficiários das vantagens indevidas, na qual constava o nome do Aurélio. E quem foi que apresentou esse? Quem me apresentou foi quem fez foi o Luiz Carlos Moreira. Certo, alguns esclarecimentos rápidos do juízo. Senhor Nestor, para ficar claro assim, relativamente a esse negócio da refinaria de Passadina, com quais subordinados o senhor tratou, o senhor conversou expressamente sobre vantagem indevida? Diretamente com Moreira. Com Moreira. E com o Mônaco, mas não na parte de divisão, né? Mas o Moreira foi o principal interlocutor. O senhor mencionou que outros subordinados seus também receberam, mas o senhor tratou com eles diretamente sobre esses valores? Não. Chegou a ter alguma conversa no qual foi mencionado, comissões, propinas? Não, com esses outros não. Então, por exemplo, o senhor, até respondendo a pergunta aqui do defensor, do senhor Aurélio, o senhor ficou sabendo que ele recebeu por conta da informação que lhe foi prestada pelo Moreira? Não, eu não fiquei, desculpe, José, eu não fiquei sabendo. Eu aprovei que ele participasse da... sei. Tá, mas o senhor nunca tratou com ele diretamente? Não. O senhor conhece o senhor Gregório Preciado? Sim, conheci. Ele era... há muitos anos, mas antes desse... Ele foi apresentado pelo Fernando Soares. Era de São Paulo e eu me lembro que ele é cunhado ou parente do... na época, senador, governador José Serra. Certo. O senhor chegou a tratar com ele sobre esses assuntos relativos a comissões ou propinas na refinaria de Passadina? Não, com ele não. O senhor soube na época do envolvimento dele? Não, eu soube bem depois, mas já, quer dizer, eu soube que houve isso foi o Fernando que tratou, por isso que eu não sei como é que foi o envolvimento dele. Uhum. Mas o senhor não sabia na época do envolvimento dele? Não. Desses executivos da Astra, o senhor mencionou com o senhor Alberto Fehlhaber e aquele outro americano. Mike Winget. O senhor chegou a tratar diretamente com eles desse assunto? De comissão, propina? Não. Em alguma conversa? Não, com eles não. Também foi o Moreira e o outro. O senhor conhece o senhor Raul Davis e o senhor Jorge Davis? Sim. O senhor pode me explicar de onde que o senhor conhece? O senhor teve negócios com eles? Eu tinha investimentos com ele. Eles têm uma empresa de investimentos no Uruguai chamada Interbáltica, da qual eu me tornei cliente pessoal. Aí eu tinha uma empresa também no Uruguai que recebia. Na verdade, o dinheiro era enviado para a Suíça. Tá. E a Interbáltica, juntamente com um cidadão uruguaio chamado Eduardo Brandi, que fazia a administração desses recursos. Tá. E o que eles tinham a ver com esses recursos? Não sei se eu entendi bem. O Raul Davis e o Jorge Davis. O Raul Davis e o Jorge Davis, juntamente com o senhor Eduardo Brandi, eram proprietários dessa empresa, uma empresa de investimentos, no Uruguai, chamada Interbáltica, em que o dinheiro era encaminhado. Eu tinha uma empresa que trabalhava, ou seja, essa empresa era administrada por eles. Tá. A Interbáltica é uma empresa que administra fundos de recursos, mas não era administrada no Uruguai, o dinheiro era administrado na Suíça. Na Suíça. E esse dinheiro que o senhor tinha na Suíça era de comissões, vantagem indevida? Sim. E eles sabiam da origem desse dinheiro? Sim. Por que o senhor disse que eles sabiam? Porque isso foi conversado desde que na realidade, eu conheci o Jorge Davis e o Raul Davis antes dessa empresa. Eles eram doleiros no Rio de Janeiro, e me foram apresentados para poder fazer a operacionalização do dinheiro
para a Suíça, mas depois eles resolveram, já em 2006, mais ou menos nessa época, abandonar, quer dizer, deixar simplesmente de atuar como doleiros e passaram a administrar então com ela essa empresa, que é uma forma de administrar os investimentos. Já não era mais, você tinha cotas de investimento, eles compravam ações. O senhor chegou a fazer remessa ao exterior através deles? Desses anos? Não, o dinheiro era enviado para as contas já diretamente, eu não mandava para eles, já ia direto para a conta a Forbal era a empresa cliente da Interbáltica, que tinha conta em bancos suíços. O senhor mencionou que o senhor recebeu esse $1 milhão de vantagem devida, foi isso, né? No caso de Pasadena, sim. Isso. O senhor mencionou que o senhor recebeu em contas do exterior, mas o senhor não disse quais contas que o senhor recebeu. Então, estou dizendo agora. Isso que eu quero que o senhor disse expressamente. Não, expressamente eu recebi, porque eu já tinha contas na Suíça com outro administrador, chamado Peter Schmidt, anterior ao Raul Davis, que era um suíço que também tinha uma empresa de investimentos, e depois eu abri essa com o Raul Davis e com o Jorge Davis. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.